variedades diferenciáveis, né? Então, a ideia de uma variedade diferenciável era montar o espaço mais geral possível, onde a gente conseguisse fazer cálculo diferencial integral, né? Fazer as coisas que a gente costuma fazer, sei lá, resolver equações diferenciais com funções que assumam valores sobre um determinado espaço, né? Integrar sobre funções que assumam valores sobre esse determinado espaço, coisas assim, né? Para isso, a gente precisa se cercar de alguns cuidados, né? Tipicamente, o cuidado principal que a gente tem que se cercar é que a gente tem uma descrição suave dessa superfície, né? Então, numa variedade diferenciável, né, vamos chamar ela de M, uma variedade diferenciável a gente tomou primeiro como sendo um espaço topológico, né, onde você tinha uma cobertura aberta e dentro de cada aberto, né, dessa cobertura você tinha homeomorfismos, né, que levavam desse aberto aqui num certo aberto do Rn, né, como for, né? Esse aqui, por exemplo, se esse aqui é um aberto UI, isso aqui era um homeomorfismo φ. Essa condição de ser homeomorfismo é uma condição que seja contínua e inversível, e a inversa também seja contínua. Tá certo? Claro que se eu tenho outro aberto aqui, eu vou ter também homeomorfismos levando em outros abertos, aqui vamos chamar de VI, aqui vamos chamar de VJ, tá certo? Outros abertos do Rn, né? E isso sucessivamente para todos os abertos da cobertura da variedade, né? Ele chamou de uma carta, né? Um conjunto de todos os abertos que fazem isso, tem isso, abertos mais homeomorfismos, a gente chamou de um atlas, tá certo? A situação em que havia interseção entre dois abertos, tá certo? Foi tratada da seguinte maneira: esse cara aqui, esse ponto que está na interseção, ele podia ganhar coordenadas usando o homeomorfismo φi, ou podia ganhar coordenadas através do uso do homeomorfismo φj. Então tinha duas possibilidades de coordenadas para ele, né? Então, se as coordenadas aqui a gente chamasse de x, né? E as coordenadas aqui nós chamássemos de y, não necessariamente iguais, né? Então, você tinha um mapa, né, que permitia que você obtivesse x tá certo? A partir, não é? Tivesse y a partir do x, tá certo? Se aplicar o φi é menos 1 num ponto x aqui desse aberto aqui, o que você vai fazer? Você vai voltar para o ponto original daqui. Supondo que ele esteja na interseção, você pode aplicar agora o φj e chegar no y, tá certo? Então, esse mapa que está aqui é o cara que faz diretamente esse serviço aqui, né? Quando os dois se referem a um ponto da interseção. Tá certo? Esse mapa que está aqui foi chamado de psi-ji, né? E recebeu o nome de função de transição, né? Ele é uma mudança de coordenadas. E a condição sobre essa função de transição é que isso daqui fosse um diffeomorfismo, tá certo? Se ele fosse uma aplicação contínua inversível, diferenciável de classe C infinita. Ela, a derivada dela existe, e as derivadas de ordem arbitrária existem também, e são contínuas. Tá
certo? A gente, depois, ao longo dos nossos exemplos, né, a gente foi vendo aplicações, né, dessa condição, né? Em particular, quando a gente definiu um mapeamento, né, uma aplicação entre variedades, tá certo? Nós dissemos que essa aplicação é diferenciável, ou melhor ainda, que ela é suave, né, se a gente tiver a seguinte condição: se essa aplicação que é associada com esse cara, né, for diferenciada, tá certo? Quer dizer, essa aplicação F, ela é uma aplicação de Rn em Rn, tá certo? O que ela faz? Ela pega um ponto X, né, no Rn, um dos espaços aonde a minha variedade diferenciável, né, está indo, né, tá levando, está coordenatizando os meus pontos, pega um ponto X aqui e associa a essas coordenadas o ponto original, o ponto P. Aí vem a F, né, e leva esse ponto P à variedade N. Aí vem a psi, pega o ponto F de P, que está em N, e coordenatiza esse ponto F de P. Então aqui eu tenho uma ênupla, vamos dizer, como função de uma ênupla, porque não necessariamente a dimensão da variedade N tem que ser igual à dimensão da variedade N. Tá certo? Então, essa é uma função de Rn em Rn. E eu posso fazer derivadas integrais, posso fazer tudo o que eu quiser com ela, porque isso corresponde à análise convencional, né? Análise no Rn ou no Rn. Tá? Então, eu vou dizer que o F, né, é diferenciável se F o for. E o F é suave se o F for também. Tá certo? A gente tem alguns mapeamentos entre variedades que são tremendamente importantes, né? E entre esses mapeamentos a gente falou sobre as curvas, que podem ser abertas ou fechadas sobre a variedade. Uma curva é sempre um mapeamento de um certo intervalo aberto dos reais, tá certo? Na variedade, né? Então, você tem aqui, né, o seu intervalo AB, né, intervalo aberto. Aqui você tem o seu mapeamento alfa, tá certo? E um ponto genérico aqui dessa curva é um ponto alfa de P, tá certo? Alfa de A é esse ponto, alfa de B é esse ponto, o que está no meio vai no alfa de T genérico, com T entre A e B, tá certo? A ideia toda é que você tenha um mapeamento suave no mesmo sentido que a gente acabou de dar aqui, tá certo? Lembre-se que eu preciso desse subterfúgio para definir um mapeamento diferenciável ou um mapeamento suave, porque eu não tenho como dar sentido a somas, subtrações e a limites, consequentemente, dentro da variedade. Tá certo? Fala. Nesse momento você está definindo o que é uma curva. Isso. Você não está falando de parâmetro, nada disso não. Parâmetro é o T. É um parâmetro. Esse T, né? T pertence ao intervalo aberto AB. É o parâmetro que você está associando com a curva.
Então já existe aí uma certa regra em relação A regra é o alfa, né? É o próprio fato de você ter um mapeamento contínuo, ou diferenciado, ou suave, nesse sentido que a gente tem aqui. Pensando um pouquinho mais à frente, a parametrização ela pode ser com T ou pode ser com, sei lá, com âmbito. Ah, sim. Então, Você pode... nesse sentido que eu tô, talvez andando. Não dá para falar certas coisas para as pessoas de relatividade. As pessoas já vão pensando nessas coisas. Mudar. Ele não está satisfeito com o parâmetro, já quer mudar. Não, estou brincando. Pode escolher, faz escolha de parâmetro. Claro. Aqui, uma mudança de parâmetros, né, pode ser associada com um outro mapa entre variedades. Né? Por exemplo, aqui você tem AB, você vai ter um intervalo CD, né? Tá certo? Vamos chamar, aqui a gente está chamando de T, um cara específico aqui, por exemplo, eu posso chamar de S, se eu quiser. E eu posso ter um mapa que me mapeia esse intervalo CD nesse intervalo AB e outro mapa que me mapeia daqui para lá. Então, é claro que se eu compuser esses dois mapas, né, eu posso fazer essa curva ser uma certa função um pouco diferente do S e não do T. Isso seria o equivalente que nós estamos falando com a mudança de parâmetros, né, uma reparametrização da curva. E tem parâmetros mais convenientes e tem parâmetros menos convenientes. Aí depende do problema físico que você está encarando. Né? Mas sim, vamos dizer, descrever essa trajetória aqui dentro da sua variedade não é obrigatoriamente ligada a um dado parâmetro. Qualquer mapeamento suave que você tem de outro intervalo CD a esse intervalo AD vai fazer o mesmo, vai fazer uma descrição da curva na variedade em termos do outro parâmetro, sem problema. Fala, Lúcio. Essa definição não pode utilizar na Em princípio pode. teria dois parâmetros. Em princípio pode, você vai ter um núcleo, né? Um pedaço da curva vai ser um núcleo. Agora a gente não vai aqui considerar essa possibilidade, pelo menos nesse momento. A gente vai imaginar sempre curvas que não se cruzam, ou se elas se cruzam nos extremos. E aí você não tem um mapa do intervalo aberto, você tem um mapa do S1, né? Essencialmente, quer dizer, todos os pontos do círculo mapeados numa curva fechada lá, de modo que o último ponto seja igual ao primeiro. Né? Mas, em princípio, nada impede que você imagine uma situação como essa. Bom, só para reforçar um negócio que eu falei na aula passada, né? Eu não sei o que quer dizer isso. Certo? Eu não sei o que quer dizer isso. Por quê? Isso aqui até que eu sei o que quer dizer, né? Alfa de T mais delta T. Né? O alfa associado a um T mais delta T aqui pertinho. Né? Alfa de T eu também sei, só não sei o que quer dizer menos. Porque na variedade diferenciável, em geral, de uma maneira geral, eu não tenho operação de uma lei de composição definida. Tá certo? Então, não faz sentido, por exemplo, eu chegar e definir alfa' de T como isso. Tá certo? Só para recordar do que a gente sabe da geometria cartesiana aí no R3, né? A gente costuma definir curvas. Curvas não, a gente costuma definir vetores tangentes, né, a curvas no R3 e no Rn exatamente dessa forma. Você calcula a derivada naquele ponto. Né? E geometricamente, pelo menos nas dimensões mais baixas, a gente está acostumado a ver aparecer exatamente um vetor tangente ali. Né? Mas eu não tenho como fazer isso diretamente para uma curva sobre uma variedade. Por quê? Porque eu não sei o que é a subtração de dois pontos da curva.
em geral. Aí nós podemos nos colocar a seguinte pergunta: e como é que eu poderia impor o conceito de um vetor tangente? Não? Será que eu posso, apesar de eu não saber o que é alfa de t mais delta t menos alfa de t dividido por delta t, apesar de eu não saber o que é isso, será que eu posso definir um vetor tangente? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a resposta e depois eu vou progressivamente tentar transformar a resposta numa coisa razoável. Certo? Vamos fazer assim. Então, para dar essa resposta, vamos considerar o seguinte. Vamos chamar de M caligráfico, alguns chamariam de M fresco, né? O espaço, né, das funções da variedade nos reais. Tá certo? Funções suaves. Vou considerar o conjunto de todas as funções da variedade nos reais. Certo? Bom, é claro que eu também não sei o que é f de p mais delta t menos f de p, porque eu não sei o que é p mais delta t, tá certo? Mas eu tenho um jeito de calcular uma derivada aí sim, tá certo? Vamos supor que eu tenha uma certa curva, alfa de t, definida como aqui a gente teve, um mapeamento do intervalo AB na variedade que é suave, em princípio, né? Eu tenho um alfa de t. É claro que eu sei o que é f de alfa de t. Vocês concordam? Cada alfa de t, para cada t, isso aqui é um ponto da variedade. Né? A função sai da variedade e vai nos reais. Então isso aqui é um número real. Tá certo? Bom, daqui eu sei o que é f de alfa de t mais delta t menos f de alfa de t. Isso eu sei dizer o que é. Por quê? Porque isso aqui é uma diferença de números reais. Não é isso? Fala. Delta t, você sabe isso? T mais delta t? Opa, se sei. O que é t? Certo. Mas é um elemento, né, aqui desse intervalo AB. Aqui isso é o intervalo dos reais. Né? Eu sei o que é a soma entre os reais. Os reais são um conjunto que já vem dotado de soma, já vem com essa soma de brinde. Né? Então, se eu quero calcular alguma diferença infinitesimal, né, associada com a variedade, né, essa é uma boa maneira de fazer isso. Por quê? Eu sei sim o que é alfa de t mais delta t. Tá certo? Alfa de t mais delta t, né, que nenhum matemático nos ouça, né, é um cara pertinho aqui do alfa de t. É delta t pequenininho. Né? Por quê? Porque esse cara aqui é contínuo. Né? E nós supusemos que nós temos uma definição razoável aí de continuidade. Né? Temos uma boa topologia, coisas assim. Né? Então, isso aqui é um ponto que está, assim, para os nossos propósitos de físicos, né? Mais uma vez eu peço desculpas aos matemáticos presentes, né? Mas para os nossos propósitos de física, esse cara está perto desse. Embora eu não tenha métrica, não tenha nada disso, tá certo? Não falei nada disso. Né? Mas eu digo assim, na curva, eu imagino que se eu fizer delta t pequenininho, eu vou andar pouco na curva. Se eu fizer delta t grandão, eu vou andar muito. Né? É para isso que serve a condição que eu coloquei da curva ser contínua. Então, se eu quero caracterizar uma diferença de coisas vizinhas na curva, eu tenho que contar com a mediação desse f, de um cara que me dá um número real.
Porque se esse cara é um número real, eu sei o que é a diferença de dois números reais. Se esse f é suave, esse número real aqui deve estar perto desse número real aqui. A diferença entre ele e esse é, no mínimo, de ordem ΔT. Tá certo? Se o cara é suave. Vocês não têm pulos, né? Não tem grandes saltos na história. Aí eu posso continuar, posso dividir por ΔT e agora sim posso fazer o limite quando ΔT vai para zero. Tá certo? Consegui não o que eu estava querendo, mas consegui um negócio que envolve a comparação de pontos vizinhos da curva infinitesimalmente. Vamos ver se a gente consegue relacionar esse negócio de alguma maneira com um vetor tangente. Tá certo? Isso não seria delta alfa, não? Não faria sentido, né? Como assim, delta alfa? Porque você está fazendo uma diferença da Não, F não é. pelo alfa, do intermédio do alfa. Né? Porque o alfa de T está na sua variedade lá. E a F te joga da variedade no R. Aí quando você faz o delta T aí embaixo, você está pegando um espaço lá no parâmetro. Né? Isso. Aí eu imaginei que seria um delta variação de alfa, só que não faz sentido a variação de alfa com T, né? Aquilo que você falou antes. A variação de alfa acontece sim, mas você vê que aqui você está, na verdade, fazendo uma função composta, f composto com alfa. Então você chama isso aqui de um f barra, por exemplo. Então esse é um f barra de t mais delta t menos f barra de t. Só que na definição dessa função composta aparece algo relacionado à curva. É esse que é o lance. Isso é o melhor que eu posso fazer, eu não sei se dá para perceber. Né? Atenção, isso não é uma demonstração. Mesmo sem uma métrica. Sem uma métrica. É o melhor que eu posso fazer sem uma métrica. Certo? Não sei se dá para perceber. Tipo assim, essa não é a primeira vez que a gente vai fazer isso aqui. Né? A gente tem vários elementos na mão. A gente quer produzir um número real. Como é que a gente faz? Tá certo? É mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Então, se eu tomar o limite disso aqui, quando ΔT tende a zero, isso daqui é d a dt de f de alfa de t. Tá certo? Se eu fixar um t específico, vamos supor t igual a zero, isso aqui é isso aqui, um t igual a zero, e eu vou supor que o alfa de zero é um certo ponto p pertencente ao n. Sei lá onde é que está o alfa de zero. Tem algum lugar aqui. Certo? Bom, esse aqui é um objeto, né, que está associado de alguma maneira. Então, pelo menos é o candidato, tá certo? A ter alguma coisa a ver com um vetor tangente. Agora, eu ainda não sei direito em que sentido isso aí tem alguma coisa a ver com um vetor tangente. Eu tenho que explicitar isso mais. Tá certo? Levando a composta, na verdade. Tem que explicitar isso mais. Então vamos para frente. Né? Vamos explicitar. A grande jogada das variedades é que a gente pode pôr coordenadas para os pontos. A gente ainda não explorou isso. Né? Então vamos explorar isso. Né? Olha só. Eu vou pegar o f, né? E vou considerar a ação de φ sobre o alfa de t e de φ a menos 1. Você vê, se eu pegar o φ e aplicar no alfa de t, o que eu obtenho? Eu obtenho as coordenadas do ponto alfa de t da curva. Se eu aplicar o φ a menos 1, eu volto para o ponto em questão. Então não fiz nada. Tá certo? Eu tenho o direito de fazer isso porque esse cara tem inversa, sempre tem inversa. Né? Φ aqui é uma coordenatização, né?
Então vamos pegar o nosso objeto que nós definimos aqui, né? E vamos agora fazer um split das dependências funcionais desse cara, né? Então, manter o DLT. F composto com φ menos 1, eu vou dar um nome, vou batizar esse cara de uma outra função. Isso é um F grande. Tá certo? Isso aqui é uma função do quê? Isso é uma função de Rn em R. Certo? Ele pega um ponto do Rn, traz de volta para a variedade, aí pega o ponto da variedade e leva nos reais. Então isso aqui é uma função, supondo que Rn é o espaço que está lá, né? Então isso aqui é o F do quê? Do φ de alfa de t. Né? Mas o que é φ de alfa de t? Φ de alfa de t vão ser as coordenadas do ponto alfa de t. Eu vou chamar essas coordenadas de x alfa. Tá certo? Tá claro isso, gente? Então, eu estou simplesmente olhando para esse objeto aqui que nós definimos, né, com outro olhar. É o mesmo objeto. Eu simplesmente inseri a coordenatização e retirei. E aí dividi essa coordenatização de uma outra forma. Mas estou olhando para o mesmo cara. Tá certo? Agora aqui, a gente pode, em t igual a zero, né, naturalmente, aqui a gente pode pegar esse objeto, calcular essa derivada usando a regra da cadeia. Né? Como é que é a dependência inteira do f? É através de cada uma dessas funções x-alfa, que são n funções diferentes. Tá certo? Ó, esse ponto genérico alfa de t aqui, ele é elevado por φ, né, num ponto aqui do Rn. Se você pegar a curva toda, pelo menos a parcela dela que está dentro do aberto 1, né, toda ela é elevada numa curva no Rn. A essa curva da variedade corresponde uma curva no Rn. Tá certo? Então, essa curva no Rn tem coordenadas, vamos chamar de x-alfa 1 de t, x-alfa n de t. Tá certo? É uma curva normal. Essa sim, nós estamos acostumados com ela desde cálculo 3. Essa curva imita no Rn o que essa curva faz na variedade. Não é? Por que eu posso falar essa coisa de imitação? Né? Porque é tudo suave, é tudo diferenciável, é tudo inversível, assim por diante. A gente montou as coisas para que elas funcionassem assim. Né? Se você abrir mão de alguma dessas coisas, pode ser que não funcione mais. Fala. O φ é menos 1 está onde? Menos de alfa. 1 para voltar. Sim, mas o φ de alfa vai dar a curva. Isso. Mas você tem menos 1. Certo. Eu estou englobando aqui no F. F bola φ menos 1. Tá? Esse F agora, ele vai pegar um ponto de Rn, mas está aqui o ponto de Rn. E vai me devolver um número real. Normal. Então, vamos usar a regra da cadeia aqui. Eu tenho que derivar o F em relação ao F de x alfa. Eu vou escrever x alfa para denotar o vetor n-dimensional genérico, tá certo? df de x alfa em relação à componente, vamos chamar de μ do x alfa, né?
e vou derivar a componente μ do x alfa em relação ao tempo, em relação ao parâmetro t, tá certo? A gente tem uma soma sobre μ aqui, então tem que fazer isso para o 1, para o 2, para o 3, para o 4 e somando os resultados. Então tem uma soma sobre μ que eu não vou escrever mais, tá certo? A partir de hoje, índices repetidos vão querer dizer soma, tá? A menos que eu diga o contrário. Não, os índices estão repetindo, mas isso não quer dizer soma. Aí tudo bem. Tá? Isso aqui em t igual a zero. Tá certo? Olha só o que está aparecendo aqui. Está aparecendo um produto escalar em Rn. O produto escalar entre um vetor com essas componentes, um vetor de Rn com essas componentes, e o gradiente de uma certa função de Rn nos reais, que é isso aqui. Vamos combinar uma coisa, vamos analisar isso aqui em dois passos. Se eu escrever df de x alfa em relação a x alfa μ em t, né? Em t igual a zero, isso é a mesma coisa que se eu escrever df de x beta em relação a x beta μ em t igual a zero, contanto que eu me refira a uma curva beta de t, tal que alfa de zero seja igual a beta de zero seja igual a t. Certo? Então, se as duas curvas, alfa e beta, passarem pelo ponto P quando t for igual a zero, tanto faz eu escrever isso quanto eu escrever isso. Vocês concordam? Porque o que vai ser df dx alfa? Vai ser uma certa função de x alfa. Eu vou projetar isso em t igual a zero. Em t igual a zero, o cara vai se reduzir ao ponto P, as coordenadas do ponto P. df dx beta vai ser uma certa função de x beta. Cuidado, não tem derivadas de x beta aí. Eu estou derivando f em relação a x beta. Tá certo? Então só vou ter x beta ou potência de x beta, ou logaritmo de x beta, seja lá o que for. Né? Quando eu fizer t igual a zero, eu vou ter as mesmas coordenadas que eu tinha se eu tivesse o alfa. Então, esse pedaço dessa expressão aqui é independente da curva que eu estiver considerando sobre a variedade. Não tem nada a ver com a curva. Certo? Seja qual for a curva, isso aí vai dar sempre a mesma coisa. Certo? Então, isso daqui é um gradiente, né? df dx1, df dx2, df dx3 e df dxn. Isso é um gradiente n-dimensional. Tá? Agora, esse outro cara aqui é a miésima componente do vetor tangente a esta curva que está aqui, nesse ponto aqui, no ponto t igual a zero. É ou não é? Essa curva tem componentes x alfa 1 de t, x alfa n de t, assim por diante. Se eu quiser saber o vetor tangente a ela, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que derivar cada uma dessas funções que estão aqui. Isso a gente aprendeu lá em cálculo 3. Só está no RN isso. A gente aprendeu para o R3. Né? Então, dxmi alfa dt é o vetor tangente àquela curva em t igual a zero. Esse cara aí sim depende se a curva é alfa, ou se a curva é beta, ou se a curva é gama, ou se é... que curva que é. Né? Isso aqui é diferente dxmi beta dt. Então, esse cara varia
de acordo com a imagem da curva da variedade obtida pelo homeomorfismo X, φ. Tá certo? O homeomorfismo φ pegou minha curva alfa na variedade, levou uma curva φ de alfa, né, no Rn. Essa curva eu posso calcular um vetor tangente a ela. Esse vetor tangente está entrando na definição da coisa que nós quisemos associar a um vetor tangente sobre a variedade. Então, o que a gente está pensando é o seguinte: eu posso falar de um vetor tangente na variedade associando a esse vetor tangente as componentes dele no Rn. Tá certo? Se a curva passar em duas partes da variedade, eu não posso fazer uma mesma distância. Certo. Não tem problema nenhum. Você está falando de um ponto. Tá certo? Na verdade, eu só preciso que o meu aberto contenha um pequeno intervalo da curva, suficiente para eu fazer o limite quando o delta t tende a zero e para ele completamente contido dentro desse aberto. É. Então, no outro ponto, eu poderia usar outra função Em princípio, de coordenada. eu posso, inclusive, que é o problema que eu vou considerar a seguir, né, ter duas possíveis coordenatizações dessa mesma curva, tá certo? Mas essa questão, ela está garantida se os abertos que você colocou sobre a sua variedade contiverem, se você tiver uma vizinhança, vamos dizer assim, do cara. Você não precisa que a curva inteira esteja dentro do U. Tá certo? Você precisa. É importante o conceito de continuidade aí, porque você pode fazer o seguinte: você pode escolher o ΔT tão pequeno quanto você queira para garantir que essa descrição seja verdadeira. Por quê? Porque a tua curva é contínua. Tá certo? Então, se você tem um pequeno trecho da curva dentro do aberto, você pode escolher o ΔT menor ainda, de modo que você esteja falando de trechos da curva que todos eles serão coordenatizados pelo mesmo fio. Tá certo? Isso é devido à continuidade da sua função, da sua curva alfa. Tá? Você está pedindo que ele seja uma aplicação contínua. Na verdade, você está pedindo mais, seja suave. Tá? Certo? QDF aqui depende de como seja a coordenação. Depende. O F grande, né? Isso. Depende. Um ponto que está fazendo não vai poder entender. Depende do quê? Um ponto onde tu está na curva. Poderia desenvolver uma coordenação ou outra. Peraí, deixa eu ver se eu entendi isso aqui. Ou a sua afirmação, pode não ser uma dúvida. Né? Dependendo do ponto que eu estou na curva, pode ser que eu tenha duas coordenatizações. Eu vou tratar desse assunto agora, em seguida. Né? Por exemplo, se eu tiver uma parte aqui que eu consigo fazer uma coordenação, eu não posso estender essa coordenação. Essa é a brincadeira das variedades. Tá certo? Você coordenatiza pelo que você pode fazer. Quando você vai para outro aberto, você usa a outra coordenatização. Em geral, se há regiões de interseção, essa transição é feita de maneira suave, através de uma mudança de coordenadas suave. Certo? Isso. Funções de transição. A gente vai fazer isso, tá certo? Explicitamente. Mas eu pensei que a sua dúvida original se referia a curva caber dentro de um aberto onde havia uma dada coordenação. Como é que eu garanto que eu sempre posso fazer isso? Eu acho que foi isso que você perguntou inicialmente. Não, a curva inteira, vamos supor, um pedaço está dentro de uma coordenação, outro pedaço está dentro do outro. Você
vai andando na descrição da sua curva, vamos dizer, vai calcular, eu quero calcular os vetores tangentes ao longo de toda a curva. Eu saio calculando com a coordenatização que me é permitida. Quando eu chegar na fronteira da outra, eu troco de coordenatização e eu tenho uma mudança de coordenada suave para fazer, dada pelas funções de transição. Entende? Dessa forma, a gente pode definir o objeto pela variedade inteira. Tá certo? Sempre você vai fazer isso. Essa, como eu disse, essa é a brincadeira da variedade. Você não consegue uma coordenada global para a variedade inteira, mas você consegue ela local. E você sabe que quando você trocar, você troca de maneira diferenciável. Né? Ser infinito, quase ser infinito. Então, olha só, assim, aqui o que a gente fez? Não fez nada do ponto de vista matemático, fizemos muito pouca coisa. Estamos tentando analisar as intenções por trás desse conceito, tá certo? Esse objeto aqui agora, esse cara que está aqui, ele me dá uma direção dentro do aberto do Rn, onde está contida a minha curva, associada com a curva da variedade. Ele me dá uma direção, é a direção tangente à curva naquele momento. Né? Então, o que é o produto escalar de um vetor do Rn com gradiente? É o que a gente conhece como derivada direcional. É isso? Eu tenho gradiente, e quando eu faço produto escalar do gradiente com uma certa direção, com um certo vetor de expressão uma certa direção, eu estou avaliando como aquela função muda ao longo daquela direção. Então, esse aqui é o conteúdo, né, desse objeto aqui, que é equivalente a esse objeto aqui. Né? O que a gente fez daqui para cá? A gente só introduziu uma coordenatização. E a gente chegou a um cara que eu posso interpretar como o quê? Como a derivada direcional, né, de uma certa função f grande de Rn nos reais, tá certo? Derivada direcional ao longo da direção do vetor tangente a essa curva. Tudo, portanto, tem uma interpretação como derivada direcional em Rn. Tá certo? Lembra que a gente começou trabalhando na variedade, né? Mas a gente pegou uma intenção que a gente tinha de comparar a curva em pontos próximos. A gente usou uma estratégia de trazer esse discurso aqui para os reais, né, vamos dizer assim, e a gente acabou com uma equivalência com uma derivada direcional, tá certo? Dessa função f grande. Agora, essa função f grande é herdeira da função f pequeno. A diferença entre as duas é a coordenatização em questão. A diferença entre as duas é algo que não depende da própria função f, depende da variedade em questão que você está considerando. Eu coordenatizei a variedade por φ. Então, essa função f, o que ela guarda de herança da função f anterior, está aqui, está explicitamente vinculado. Então, eu comecei com uma proposta, né, de obter alguma coisa que me dissesse como é que a curva varia entre pontos infinitesimais, e eu terminei com uma equivalência disso com um problema análogo que eu teria em Rn. A derivada direcional é exatamente o que me dá isso. Como a curva varia ao longo da direção tangente a essa curva. Tá certo? Então, a gente trocou o problema de verificar como que a curva varia por uma variação pequena, infinitesimal, do parâmetro que a caracteriza, pelo espelho desse problema no Rn. Tá certo? No Rn eu sei resolver o problema.
Aqui, ó. Só calcular a derivada aqui, né? Se eu tiver uma certa função, eu calculo o gradiente dessa função. Eu sei que verificar como uma função de Rn nos reais varia é verificar a derivada direcional dela. E o vetor tangente à curva entra exatamente aí, nessa conta que a gente está fazendo. Né? Eu vou usar isso, né? O fato é esse local de chegada que a gente chegou aqui, para definir, agora sim, uma definição, certo? Vou definir o que eu conheço como vetor tangente à curva alfa no ponto P, tá certo? No ponto alfa de 0 igual a P, certo? Como sendo isso, como sendo uma aplicação X, tá certo? Que vai do meu espaço de todas as funções da variedade nos reais. Esse cara, então, ele age sobre esse espaço nos reais, dada dessa forma: x atuando numa certa função f, tá certo? Vamos chamar x alfa, né? Perdão, vamos chamar x alfa, que é vetor tangente a alfa de t. Eu tenho que guardar uma memória do alfa, certo? X alfa atuando em f é ddt de f de alfa de t em t igual a 0. Isso aqui é a definição. Certo? Em 99% dos livros que vocês pegarem, esse assunto vai ser introduzido exatamente assim. Definição. Vetor tangente é isso. Certo? Vocês certamente são mais inteligentes do que eu. Né? Eu, quando me deparei com isso pela primeira vez, fiquei muito tempo olhando para essa definição e falei: que diabo o cara quer dizer com vetor tangente? Né? De onde é que ele tirou um vetor tangente no meio desse negócio? Né? Depois que eu descobri, eu achei que era mais interessante a gente fazer a coisa de trás para frente. Né? Você dizer primeiro o que o cara tinha a ver com o vetor tangente para depois apresentar a definição. Tá certo? Essa é a definição de vetor tangente. Diga. Aí me parece aí na última forma aí, alfa aqui, Alfa de t. T. Alfa de t e t igual a 0. Tá? Ou seja, esse cara aqui é o vetor tangente, tá certo? Isso que a gente está falando. Vetor tangente numa variedade diferenciável, então, ele é uma certa aplicação de um espaço que está associado com a variedade diferenciada, mas não é a variedade diferenciada. É esse espaço M. Esse espaço M é o espaço das funções da variedade sobre os reais. Tá certo? O que você vai produzir ao final? Você vai produzir um número. Tá certo? Ok? Agora vamos lá. Olha só. O que é que determina esse número? O que determina um vetor tangente? O que eu acabei de mostrar para vocês é que quando ele atua numa função da variedade nos reais,
ele produz isso aqui. Né? X-alfa, né? Como eu disse, esse pedaço que está aqui não guarda memória nenhuma da curva alfa. Tá certo? Se eu estivesse falando uma curva beta, eu iria chegar na mesma coisa. O que importa é que eu estou trabalhando num certo ponto P igual a zero ou alfa de zero igual a P, num certo ponto P da variedade. Um P genérico. Então, associando o zero, eu poderia associar um P0, não tem problema nenhum. Né? Então, esse cara que está aqui não caracteriza um vetor tangente. Esse cara que está aqui vai estar sempre presente. Tá certo? Se você pegar e atuar, por exemplo, x-alfa com certo f', o que vai dar? Né? Esse f está aqui, é f composto com φ menos 1. Né? Se você atuar no f', você vai ter dx bi alfa dt igualzinho de f' x bi alfa dx bi alfa igual a zero. Então, se você mudar de uma função f para uma função f', o que você mudou foi de f grande para f' grande. Tá certo? Isso é mais ou menos como você fazer f de x igual a x ao quadrado. Né? O que interessa quando você fala que f de x igual a x ao quadrado? O que interessa é a seguinte regra. Toda vez que eu pegar x, eu calculo o quadrado de x. Então, se eu pegar 3, a função vai me dar 9. Se eu pegar 2, ela vai me dar 4. Se eu pegar a raiz de 5, ela vai me dar 5. E assim por diante. E não interessa, para caracterizar a função, nem que x seja igual a 2, nem que x seja igual a 5, nem que x seja igual a raiz de 10. Isso simplesmente interessa. O x não interessa no f de x. Estou falando umas coisas bem babacas hoje, né? Mas eu sou obrigado a falar isso. Desculpa, não tem jeito. Na especificação da função f de x, a coisa que menos interessa é o x. Todo mundo concorda com isso ou tem alguém puto? Se tiver puto, pode falar, não tem problema. Né? O que interessa é que eu fale assim, olha, f de x é logaritmo de x. F de x é x ao quadrado. F de x é x ao cubo. Isso sim, varia para mim a função. Agora, eu dizer f de x em x igual a 0, f de x em x igual a 1, eu não especifiquei a função de jeito nenhum. Aliás, eu tenho um monte de funções que podem dar o mesmo resultado em x igual a 0 e x igual a 1. Né? Da mesma forma, o vetor tangente ele é um tipo de funcional. Ele atua sobre uma função e produz um número. Tá certo? Sobre qual função ele atua, pouco me interessa. Tá certo? Não é a função que especifica o vetor tangente. Da mesma forma como não é x que especifica f de x. Dá para perceber isso? Então, o que especifica o vetor tangente? Essas coisas aqui, ó. Tá certo? O que especifica essa aplicação é exatamente o vetor tangente de fato lá no Rn. Então eu espero que vocês percebam que essas aplicações que eu chamei de vetores tangentes estão em correspondência. Aí eu ia falar a palavra ruim, né? 1 a 1, errado, né? Mas eles estão em algum tipo de correspondência com as curvas que passam por φ de alfa de 0, né? φ de P. Se eu tenho P, eu tenho as coordenadas do P no Rn, φ de P. E tem a curva que passa por φ de P. Tá certo? É claro
que eu posso ter mais de uma curva com o mesmo vetor tangente. Porque não é o vetor tangente que especifica completamente a curva. Né? A curva ela é especificada pela primeira derivada, pelo ponto que ela passa, ok, pela primeira derivada, ok, pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta, pela sexta. Né? Se você fizer uma série de tables, você precisa de todas. Né? Então, duas curvas diferentes podem ter o mesmo vetor tangente. Então, eu posso dizer o seguinte: aquele cara que está aqui, aquela aplicação x-alfa, ele está em correspondência 1 a 1 com as classes de equivalências de curvas em Rn que possuem o mesmo vetor tangente. Está aceitável essa declaração? Vejo caras feias, né? Isso é bom. Vamos lá. Aqui é o Rn, tá certo? Nosso Rn é pobre e sempre só tem 3 eixos. Né? Então, isso daqui é a curva φ de alfa de t. Tá certo? Aqui é o Rn. Aqui, essa curva tem um vetor tangente aqui. Certo? Mas podia ser que eu tivesse uma outra curva, beta, né? Sim, não. Melhorou um pouco. Outra curva beta, cuja coordenatização fosse φ de beta de t, que nesse ponto aqui possuísse o mesmo vetor tangente. Tá certo? Então, tanto essa curva quanto essa curva iam me dar o mesmo resultado para essa aplicação x. Tá certo? Porque o que as caracteriza, né? O que caracteriza a aplicação são os componentes do vetor tangente e os dois têm o mesmo vetor tangente. Então, se ao invés de eu considerar cada uma dessas curvas em correspondência 1 a 1 com o vetor tangente, eu considerar o conjunto de todas as curvas que tem o mesmo vetor tangente naquele ponto, é claro que isso é um critério de equivalência. Eu posso instituir uma relação de equivalência e eu posso dizer que os vetores tangentes eles estão em correspondência 1 a 1 com essas classes de equivalência. Certo? Quem, portanto, é crucial para definir um vetor tangente? Precisamente o vetor tangente, para definir essa aplicação x, precisamente o vetor tangente no Rn associado com a curva através da coordenatização. Esse cara é o cara crucial. Dito isso, né, eu posso agora escrever o vetor tangente mais geral que eu quiser. Né? O vetor tangente mais geral que eu quiser, eu vou poder escrever assim: x de f é um certo xi vezes df dxi. Claro que é o f de x. Né? Isso aqui é sempre assim, tá certo? Isso aqui não tem graça. Isso não fala nada sobre a aplicação específica que eu estou considerando. Quem fala alguma coisa são esses caras que estão aqui. Certo? Portanto, né, eu posso dizer que cada x, cada aplicação dessa, está em correspondência 1 a 1 com um vetor do Rn. Tá certo? Se eu disser quem é esse vetor do Rn, eu caracterizo completamente essa aplicação x. Por isso que eu chamo esse cara de vetor tangente. Porque quem é aquele x que está ali? Eu posso associá-lo
com o vetor tangente a uma curva no Rn, que por sua vez está associada à curva alfa original. Tá certo? Tá claro isso? Agora, eu tenho essa aplicação 1 a 1, e eu posso agora instituir uma regra de soma desses camaradas. Eu posso dizer que se eu tiver um x1 e um x2, tá certo? O efeito desses dois caras sobre uma função f é, por definição, x1 de f mais x1 de f. Se vocês quiserem, a gente pode multiplicar por A e B aqui, vai ficar A e B. Com isso, eu posso transformar o conjunto dessas aplicações, o conjunto dos vetores tangentes, num espaço vetorial. Certo? Esse espaço vetorial é o famoso TPM. Já tivemos senhoras presentes a esse curso, elas certamente estão nos assistindo, não se julguem ofendidos por definirmos dessa maneira o cruzeiro do espaço vetorial. TPM. Tá? Variedade M, ponto P da variedade, espaço tangente à variedade M no ponto P. Certo? Legal. Então a gente viu que a gente tem um espaço vetorial aí, né? E é claro que todo bom espaço vetorial precisa de uma base. Certo? Então vamos em busca de uma base. Esse espaço vetorial depende da nossa função φ, nosso mapa de coordenadas? Não. Não depende. A gente vai abordar exatamente essa questão. Aguenta a mão. Atenção, que ele não depende, já dá para ver aqui, ó. Eu não uso φ, eu não uso nenhuma definição de coordenatização aqui. Aqui eu tenho uma função da variedade nos reais, que é suave. Essa função suave, ela é suave independente de coordenatização. Nós já vimos isso na aula passada. Tá? E ela atua sobre uma curva sobre a variedade, que é outra função suave. Tal característica também se mantém independente de coordenatização. Então essa definição aqui, ela é uma definição que não envolve nenhuma coordenatização. Nós é que colocamos a coordenatização aqui para ter uma visão, para visualizar esse negócio. Tá certo? Mas, já olhando para isso aqui, você já suspeita que você tem um objeto definido que não faz menção nenhuma a qualquer tipo de sistema de coordenadas. Embora ele tenha uma expressão em qualquer sistema de coordenadas que você queira. Tá certo? Então a gente vai trabalhar isso. Né? Então tá.
olha só. Vamos supor que a gente tem esses mi vetores aqui. Eu vou começar a fazer diversas coisas aqui, né? Uma delas é eliminar esse t igual a zero, certo? Vou dizer, olha, está implícito que eu estou falando do ponto P e que isso significa um ponto específico da curva, etc. e tal. Então não vou escrever mais explicitamente isso, né? E outra coisa, né, é a eliminação progressiva da curva a qual a gente está se referindo. Vocês veem, esse objeto que está aqui, ele é um objeto independente da curva, tá certo? Aqui não é independente da curva, é independente do f, mas a gente mostrou ali atrás, se eu mudar de uma curva alfa para uma curva beta, eu tenho a mesma coisa, tá certo? Então, eu posso escrever isso aqui como um tipo de aplicação específico, tá certo? df dxmi, né? O que eu posso observar é que, escrevendo isso, qualquer vetor x está sendo escrito imediatamente como combinação linear desses caras que estão aqui. Eles são excelentes candidatos para uma base, tá certo? E, de fato, bastante direto a gente verificar que esses caras são linearmente independentes, tá certo? Você tem a definição de soma ali, de vetores, não é? Só montar uma combinação linear desses caras dando zero, isso vai ter que dar zero para uma função f da variedade dos reais arbitrária, isso não tem chance de funcionar a menos que os coeficientes dessa combinação linear todos sejam zero. Certo? E você vai supor que esses emis atuando num certo f até podem ser zero, todos eles. Mas vai existir algum f onde eles não vão ser zero. A gente pode montar facilmente exemplos, né, na mão mesmo, né? Então esses caras são linearmente independentes e qualquer vetor pode ser escrito como combinação linear deles. Portanto, eles são uma base. Como o negócio não depende do f, você costuma também escrever isso aqui como dmi, tá certo? Para o pessoal de teoria de campos, dmi é d dxmi, tá certo? Em geral. O pessoal de relatividade bota uma vírgula, né? Um hábito abominável. Tá certo? O pessoal de teoria de campo é menos econômico, né? Escreve um derrone de botomia ali, tá certo? Mas, olha só tudo que a gente está querendo dizer com isso, né? Quer dizer, esse cara é um operador, tá? Então, o que significa x atuando em f? Isso aqui é xmi dmi do f, tá certo? É isso que significa essa notação que a gente está tendo aqui. Ou seja, eu estou implicitamente supondo que eu tenho uma coordenatização quando eu escrevo as coisas assim. Esse f, né, é o f bola φ menos 1. Tá? Mas a gente vai encontrar na literatura, fundamentalmente, a base do espaço tangente como sendo escrito como dmi. O significado disso é exatamente esse que eu estou colocando aqui para vocês. Tá certo? Bom, maravilha. Vamos dar uma olhada na questão do que acontece se eu mudar de coordenatização. Tá certo? Eu tenho direito, até agora parece tudo que eu fiz, embora inicialmente
pareça ser independente de coordenatização, depois eu enfio a coordenatização e tudo parece ser muito dependente de coordenatização. Então, vamos mostrar que não é, tá certo? Mostrar de fato que não é. Então, se eu tiver um vetor tangente atuando aqui no F, né? Isso aqui, né? Eu vou supor que eu tenho uma curva, tal que eu possa interpretar esse xmi, essas componentes xmi, como dxmi de alfa dt. Tá certo? E o que aparece aqui vai ser o df dxmi alfa. Né? F grande. Né? Legal. Isso porque eu usei a coordenatização φ. E se eu tivesse usado uma coordenatização psi? Né? Vamos supor que esse trecho da curva está numa interseção de abertos. Né? Uma das coordenatizações é φ, a outra coordenatização é psi. Eu iria chegar aonde? Eu iria chegar em dx barra de alfa dt df barra dx alfa, né? Onde agora f barra é f bola psi menos 1, a outra coordenatização, né? E o x barra alfa, né? Vai ser o psi de alfa de t. Tá certo? X barra alfa de t, né? Eu estou usando a notação vetorial, né? Isso aqui é um vetor. Esse psi atua no alfa e leva no ponto do Rn, que é um vetor n-dimensional, né? Então isso aqui é esse vetor n-dimensional. Essa expressão é igual a essa expressão. O que aconteceu? Nessa daqui eu introduzi uma coordenatização φ a menos 1 bola φ. Nessa daqui eu introduzi psi a menos 1 bola psi. Barrinho. Exatamente. Tá certo? Bom, maravilha. Vamos supor que as coordenadas vamos verificar a relação entre as coordenadas, né? O x barra alfa e eu mudei a notação completamente, que droga. Enfim, vamos lá. Vai ser o psi de alfa de t, né? Conforme a gente indicou aqui. Agora aqui eu posso colocar o φ a menos 1 e o φ atuando no alfa de t, certo? Sem problema nenhum. O φ pega o alfa e leva nas coordenadas x, né? Vamos dizer assim. O φ a menos 1 pega o x e traz de volta para o alfa. E o psi agora dá as novas coordenadas para esse cara. Né? Esse cara que está aqui, né, vai ser a tal função de transição. Né? Psi bola φ a menos 1, que eu sei que é um difeomorfismo. Né? E isso que está aqui é o x alfa de t. Tá certo? Então, como resultado aqui, esse x barra alfa de t, ele é um x barra alfa de x alfa de t. Ele é uma função, ele pode ser visto como uma função do x alfa de t. Novas coordenadas, x barra, são função das antigas coordenadas x. Isso não é surpresa nenhuma, né? A gente só está explicitando isso devagarinho, né?
Da mesma maneira, eu posso inverter as coisas. Eu posso dizer que o x alfa de t vai ser o x alfa do x barra alfa de t também. Isso não foi o que fala? Acho que nessa hora nossas curvas não podem dar um loop. Não pode o quê? Dar um loop. Isso não tem preocupação com isso, que eu estou fazendo isso tão próximo de t igual a zero quanto seja necessário. Se nossa curva pegar em t igual a zero, entendeu? Quando você parametriza em t, você não tem problema. Mas quando você parametrizou ali agora em x alfa, isso vai começar. Se você tivesse um loop, você teria um problema. Não existiria uma forma então. Se tivesse um loop, eu teria um problema. Não vejo por quê. Fala. Se esse ponto fosse o local do laço. Não sei, qual o problema que eu teria? Assim, eu não estou conseguindo ver. O que interessa assim, eu estou calculando, né? Eu estou observando a curva na vizinhança de um certo ponto. Eu não estou ligado na estrutura topológica global dessa curva. Se ela é aberta, se ela é fechada, se ela vai fechar lá na frente, se ela não vai, entende? Eu estou pegando a curva, seja ela aberta ou fechada, ou assim, né? Eu estou recortando um pedacinho. Estou trabalhando aqui, nesse pedacinho. Ou aqui, estou trabalhando nesse pedacinho. Aqui eu perco completamente a noção se essa curva vai fechar, se ela vai abrir. Não sei se eu me fiz entender assim. Quer dizer, eu não vejo por que isso poderia ser um problema, entendeu? Já que a gente está trabalhando, de fato, tão próximo do ponto t igual a zero quanto possível. Entende? Quanto necessário. Eu não estou... inclusive, eu consigo escapar dessa questão que ele colocou de, eventualmente, a curva não caber dentro de uma dada coordenatização. Né? Eu falo, se ela não couber, eu vou reduzir o ΔT até ela caber, até eu poder fazer a coordenatização consistentemente dentro de todos os pontos da curva ali, dentro daquele intervalo, ΔT. Está claro aí, Bruce? Melhorou? Só se a curva não cruzar com ela mesma, né? Exatamente nesse ponto que você está fazendo. É isso que é o nome. Só dessa volta para passar por intervalo. Tá bom. Vocês estão preocupados com isso. Agora que eu saquei. Então vocês não estão preocupados com a coisa seja fechada. Não, Estão preocupados que ela volte e vá para outro lugar. Né? Que ela seja um 8, sei lá, coisa assim. Certo, aí eu tenho que concordar com vocês. Nesse ponto aqui nós estamos excluindo esse caso. Né? O cara chegar aqui, aí eu não tenho noção. Aí eu não vou ter nem um vetor tangente bem definido direito. Tá certo. Então tá beleza. Isso acho que talvez tenha que ser observado aqui. A gente tem que, ao falar do conceito de vetor tangente, a gente tem que dizer que nós estamos pelo menos num setor da curva onde não acontecem autointerseções. Tá certo? Porque senão eu vou ter problema até com a curva no próprio RN, que vai também se auto-intersectar, e eu não vou ter condição de definir um vetor tangente lá também. Mas partindo do pressuposto que a curva não é suave, começou no início, já no início dele? Não, acho que não. Tenho a impressão que não. E se ela se intersectar, ela deixa de ser suave no ponto de intercepção? Deixa, né? Porque ela passa a não ter derivada, passa a não ter a derivada bem definida nesse ponto. Pode ser. A derivada é bem definida no parágrafo T. O parágrafo T é bem definido. Você não consegue determinar uma derivada em cada seu espaço aqui. Não, nessa interseção da curva com ela mesma. Mesmo no T, você tem ela. Por exemplo, T próximo do zero, você tem uma direção. Depois T, sei lá, igual a 3, vai ter outra derivada. A derivada em função do T é infinita. Mas a derivada em função do ponto, não vai ser.
Então, você está querendo dizer que a primeira vez que ela, sei lá, vamos supor que o negócio seja assim, né? Esse ponto aqui, a primeira vez que ela cruza, sei lá, t igual a 5. Ela continua, quando ela cruza aqui de novo, você tem t igual a 10. Então você poderia definir a derivada aqui, né? E a derivada aqui. Para quê? Mas não em função do x. Bom, que é o que a gente vai fazer agora. Não em função do x. Naquele ponto de exceção não tem uma derivada. Não tem a derivada? Não, não tem. Não tem. Mas se eu olhar aqui no tempo, tem. Tem um mapa. Não, essa curva vai ser auto-intersectante também lá no RN. Porque você tem um homeomorfismo. Então, vamos dizer, você vai ter o mesmo problema para definir o vetor tangente da curva naquele ponto. Isso depende de para qual direção você está indo. Nós está caracterizando o seu ponto do problema. Então, como você está trabalhando na ciência do T igual a 5, por exemplo, você teria uma derivada bem definida ali. Deixa eu escrever para fora. Naquele ponto você não tem teste. Naquele ponto. Você não consegue achar um ponto defeito no espaço e levar um parâmetro T. Tá, não tem inversa, mas eu disse apenas que a função tem que ser contínua. Na verdade, que ela tem que ser suave. Ela tem que ter todas as derivadas definidas ali. E ela tem. Não é? Tipo assim, o problema que eu tenho na variedade eu vou ter aqui, igualzinho. Eu não vejo por que quando eu coloco a cor